Tá Os bom. companheiros aí. Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é o universo da internet. Eu estou aqui com a Crisca Carvalho, ela, evidentemente, online, ela é especialista em marketing digital, produtora de conteúdos e vem propondo às forças progressistas, né, estratégias para atuação nesse que a gente poderia chamar de mundo virtual, né? A crítica é a prova viva de que as pessoas mais jovens não estão alheias à disputa política, né? E vem se somando na luta por mais democracia, na luta por mais soberania e igualdade social aqui no país. Muito obrigado, viu, Crisca, por você aceitar o nosso convite, ceder seu tempo, sua disponibilidade. E, indo direto ao assunto, eu gostaria de saber de você se, na sua opinião, a esquerda pode vencer a disputa pela opinião pública no interior das redes sociais. Oi, Marcelo, muito obrigada pela oportunidade, eu que agradeço. E sim, né, é muito bom a gente perceber que os jovens começaram, né, a entrar mais e lutar mais por esse espaço, porque é um espaço que a gente precisa ocupar. E sim, eu acredito, e o caminho, eu acho que a gente já conseguiu pegar, né, pelo braço esse caminho nas redes. A gente está muito atrás, né? Muito atrás da extrema-direita, mas eu acredito que agora a gente conseguiu achar um rumo depois de muito tempo. A gente sabe que a extrema-direita sempre dominou as redes. Há muito tempo que eles estão trabalhando, né? Desde, né, de 2013, eles já começaram a entender que esse era o caminho, né? Eles foram orientados, né? Não veio do nada. Então, eles tiveram todo esse tempo para criar, né, conteúdo, criar narrativa, saber aonde eles deveriam ir para chegar exatamente no ponto ali, né, de criar esse ódio, esse monte de teoria, né, tantas narrativas. E nós trabalhamos com a verdade, né? Sempre com a verdade. Eu acredito que lá atrás, no início, quando começou, a gente ficou meio que desnorteado, né? A gente não sabia muito o que fazer. Usaram muito Foro de São Paulo, eram mentiras uma atrás da outra. A gente viu o que aconteceu com a Lava Jato, o que fizeram com o PT. Foi um baque para nós. Eu acho que ninguém acreditava que as pessoas seriam capazes de entender o que estava acontecendo, e acreditar que as pessoas seriam capazes de entender, achar que mentiras, aquelas mentiras escabrosas eram verdades. Então, demorou um pouco para compreender que a gente precisava também ir para frente, né, e não só desmentindo, a gente começar a contar a nossa história. E também existe um outro fenômeno, né, que a gente sabe muito bem que é a extrema-direita tacar um monte de absurdo diariamente para que a gente fique repercutindo os assuntos deles e não os nossos. E nós ficamos assim por anos, né? Eu acredito que foi assim que o bolsonarismo conseguiu vencer, que o Bolsonaro conseguiu vencer as eleições porque ele usou este método, ele tenta usar, ele usa até hoje, né? Que é o método do Steve Bannon, de você tacar um absurdo atrás do outro, para que a gente fique só falando sobre eles e não tenha tempo de a gente mostrar o nosso lado, os nossos projetos, o nosso caminho. Então, a gente passou anos perdidos rebatendo mentiras do bolsonarismo e sem compreender que, na verdade, a gente precisava levantar as nossas próprias pautas, que são pautas do povo, pautas de verdade. E mesmo durante a eleição, né, do Lula contra o Bolsonaro, a gente quase se perdeu, precisou, né, a gente sabe que o Janones tem um método meio, né, assim, meio doido de trabalhar, não sei falar é doido, mas uma, né, midiática, aquilo tudo, mas ele deu um despertar que a gente precisava também ir para cima e pautar o que era ruim para eles, ali a gente conseguiu dar uma virada, e o governo Lula entrou, e aí a gente viu o que aconteceu, porque eles são maioria, né? E eles têm muito dinheiro, porque eles investem pesado nisso, eles investem pesado em mídia social,
eles investem até na própria militância, coisa que a esquerda não faz, né? A esquerda não investe na militância, não forma esses grupos, não é uma organização, eles são uma organização. Então, a gente estava aqui há anos a reboque. O primeiro sinal que eu percebi que a gente poderia virar o jogo foi o ano passado, durante o PL do aborto. Durante o PL do aborto, eu percebi que ali a gente poderia ir para cima de uma maneira que a gente conseguisse reverter, que não era falar sobre o aborto, porque quando a gente fala sobre o aborto, aí a sociedade, né, tende a não querer ir junto, não apoiar. Só que o que estava em jogo, naquela época, em junho do ano passado, que era a PEC, né, o PL do estupro, né, criança não é mãe, era sobre criminalizar a mulher que é estuprada, a criança, e impedir que ela buscasse o direito que é dela, o direito adquirido, que é o aborto em casos de estupro, da não capacidade do feto evoluir, que isso a lei garante, era um retrocesso, um ataque direto contra as mulheres, contra as crianças. E quando a gente parou de falar sobre PL do aborto, que a gente viu que eles iam para cima, a gente começou, criança não é mãe, PL do estupro, a gente conseguiu virar. Então, isso junto com a juventude, exatamente junto com a juventude. Foi a juventude que conseguiu ir para cima, né? Não foi nem a própria militância ou a esquerda em si, porque a esquerda também, né, tem um pouco de receio quando a gente fala de lutar, né, pela legalização do aborto. E aí, quando meninas jovens que perceberam o que estava acontecendo, meninas de 18 anos, e eu também ali muito atenta, né, querendo mobilizar, elas começaram a ir para cima, eu vi que tinha uma necessidade de pegar elas ali, e a gente conseguiu, através disso, criar grupos enormes, assim, que cresceram, e sozinhas a gente conseguiu marcar data e dias de manifestações na rua, sem apoio de ninguém, sem apoio de partidos, sem apoio de coletivos, a gente forçou mesmo, porque era uma pauta muito sensível, era uma pauta sensível até mesmo para setores da extrema-direita, né, para o conservadorismo, porque quando você fala que é PL do estupro e criança não é mãe, quem vai ser a favor de uma atrocidade dessa? Então, ali, né, quando cresceu e a gente conseguiu engavetar o projeto, eu percebi que a gente precisava virar o jogo, a gente não podia mais ficar reboque da extrema-direita, e que existiam chances, sim. Mas foi um trabalho muito difícil, né, mais de um ano aí de construção, de tentar explicar para a esquerda, né, para a esquerda de redes sociais, a esquerda que milita, a esquerda que cria conteúdo, tanto no YouTube, no Twitter, no Instagram, que a gente não poderia mais ficar aqui repercutindo o que o Nicolas fala, o que o Bolsonaro fala, o que o Eduardo fala, o que o Marçal falava. A gente viu o que aconteceu nas eleições passadas, o Marçal com o partido nanico, não tinha horário político, e ele conseguiu chegar onde chegou e quase foi para o segundo turno, né, junto com o Ricardo Nunes. Então, assim, foi com muita insistência, sem desistir, em um foco, falando para todo mundo, a gente precisa parar de ser pautado pela extrema-direita, porque é esse o objetivo, e nós não conseguimos chegar a lugar nenhum, a gente não consegue fazer com que as pessoas compreendam e entendam ou consigam entender o que o governo Lula representa para o povo, o que o governo Lula tem feito, né? O governo Lula é um governo de resistência, pegou tudo destruído, né? Assim, terra arrasada, ele conseguiu reconstruir, ele já conseguiu resultados, e a gente não estava conseguindo levar isso para o povo, né? A aprovação dele chegou a ficar, né, assim, uma situação alarmante em dezembro, mesmo ele, né, fazendo tudo o que ele tem feito com tantos projetos. Então, porque a gente perdeu muito tempo divulgando mais a extrema-direita, independente se era crítico ou não, do que divulgando o próprio governo. E quando a gente também tentava levar o nome do Lula, a gente tinha muita dificuldade, porque a gente não consegue estourar bolha, né? Porque tudo são bolhas. Então, não adiantava também ficar falando Lula, né? Lula, Haddad, não funcionava. E eu trabalho muito dentro do Twitter. E o Twitter, eu entendo que é ele quem direciona, é ele quem coloca a pauta, ele que coloca a mobilização para rodar, e o assunto ali que tem mais potência é ele que vai chegar nos outros campos. E através disso foi que quando eles chegaram no extremo, né, de em um dia só aumentar o número de cadeiras de deputados, derrubar o decreto do IOF do presidente, e na semana anterior eles derrubaram o decreto sobre o desconto, né, a diminuição na conta de luz, que foi o Congresso Inimigo do Povo. Ali eu percebi que a gente precisava ir para cima, mas indo no Congresso, porque pauta negativa, ela repercute mais do que pauta positiva. Então, se eu ficar falando assim, Lula é do povo, não adianta.
Eu tinha que colocar que Congresso era inimigo do povo, para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo naquele momento. E foi ali que tudo mudou. A gente conseguiu tirar o Lula das cordas, né, com o Congresso do Povo, Congresso da Mamata. A gente conseguiu explicar o que estava acontecendo, que nós temos projetos para ser votado na Câmara, e a Câmara, esse ano, ela não fez nada, né? Está tudo travado, falando em anistia, em PEC das prerrogativas, em aumento de emendas, em aumento de cadeiras de deputados e tantas outras coisas, e isenção de IR não era discutida, o fim da escala 6 por 1 também não, o ECA digital que também foi aprovado, né, sequer estava sendo pautado, e aí a gente foi para cima e a gente personificou quem estava fazendo isso, que era o Congresso e o Hugo Mota. E a coisa cresceu muito, foi tão grande que a gente conseguiu bater do INSS, que, né, foi um dos maiores ataques que a gente sofreu, do PIX, e o inquérito do Bolsonaro, dimensões nas redes, assim. E a gente conseguiu manter isso por mais de 20 dias, a ponto de pedirem para a gente parar de ficar atacando alguns personagens, porque, assim, eles já não estavam aguentando mais, né? E foi aí que a gente começou a perceber que eles começaram a recuar, né? Falaram começaram a falar sobre a isenção de R, dar uma data, colocar o projeto para andar na CCJ, né? O Lula conseguiu derrubar o número de aumento de cadeiras de deputados, o Lula conseguiu fazer com que o decreto, né, do IOF voltasse para trás, e ele conseguiu que fosse votado e o STF, né, decretasse que sim, que estava valendo o decreto. A gente não teve essa contrapartida do Congresso. E aí a gente viu que a coisa começou a caminhar a ponto da Câmara falar em conversar sobre o fim da escala 6 por 1, e a gente tem o projeto todo redondinho aí sobre a isenção de IR. E eu lembro muito bem que naquela semana todo mundo ficou muito desesperado quando foi derrubado o decreto do IOF e eles comemoraram com a derrota do Lula. De ver gente da própria mídia progressista achando que o clima era clima de impeachment, porque o Congresso, assim, estava tomado, nós não tínhamos força, e a oposição indo para cima, e a impressão que ficou que eles poderiam aprovar qualquer coisa a qualquer momento e não teria reação. E não foi o que aconteceu. A gente conseguiu colocar manifestação na rua, a gente conseguiu pautar a mídia e, finalmente, dar um rumo para a militância e para o próprio governo e para os outros comunicadores. Todo mundo começou a entender que esse era o caminho. E, assim, existem chances, sim, de a gente seguir, dominar, porque é isso que a gente está conseguindo fazer agora. Isso foi em junho, nós já estamos em setembro, e a gente continua com uma mobilização muito forte, a gente consegue dar direção, a gente está vendo aí toda essa discussão sobre anistia, sobre o julgamento, e mesmo assim a gente ainda está ali pautando todos os dias as redes, a gente consegue trazer mais gente, né, para essa abordagem que a gente tem feito. Hoje a gente tem a Esquerdogata, né, que tem um perfil que trabalha muito com conteúdo em vídeo, mas nunca trabalhou nessa mobilização de militância. Ela também, né, começou a trabalhar com a gente, vários parlamentares. Hoje, quando a gente joga uma mobilização, tem senador que ajuda, tem o próprio partido, tem partidos de esquerda de vários, né, PSOL, PT, tem ministros que usam, né, hoje mesmo, ontem, o Haddad usou a nossa tag. Então, a liderança do PT está junto, eles começaram a conversar com a gente, começaram a entender que a militância consegue sim mover o campo, quando a gente começa a dar nome aos bois e mostrar, né, quem é inimigo do povo de verdade e o que o governo está fazendo. A gente começou a parar de ficar só em retrocesso, a gente não conseguia avançar, né? A gente só estava lutando contra retrocessos, a gente não conseguia avançar por projetos. É uma luta muito pesada, porque a gente sabe que tem vários setores, a gente sabe, né, que eles, vários, né, tanto a mídia hegemônica como o mercado, como tantos outros, eles se unem, né, em nome disso, mas quando chega nessa corda tão esticada que nem está agora, com esse projeto das prerrogativas, com o projeto da anistia assombroso, né, que simplesmente o projeto do Sóstenes diz que pode ser anistiado organizações criminosas, milícias, qualquer coisa, né? E antes dele cometer o crime, ele já está anistiado, ele já está protegido. É isso que tem no texto dos Sóstenes. E quando a gente fala da PEC das prerrogativas, que é um texto também tão assombroso que transforma parlamentares em deuses, e quando a gente reage muito forte, a gente leva esse debate para todos os lugares, até a mídia, essa mídia que a gente conhece como mídia hegemônica, como mídia, né, que apoiou o golpe, o impeachment da Dilma, eles não conseguem minimamente esconder ou deixar de mencionar ou também
e na nossa corrente, porque o absurdo é muito grande, a gente está expondo ali. Então, eu acredito que a gente achou o caminho, e se a gente não parar e fizer certinho, direitinho, e não entrar em desespero, a gente vai, 2026, a gente vai dominar, né, com a ajuda de todo mundo. E o projeto é crescer mais ainda, né? A gente precisa criar grupos, a gente tem que fazer com que isso chegue na base petista, né, na base de esquerda, que é um pessoal que também a maioria das pessoas não consomem o Twitter, Instagram, TikTok, a gente acha que sim, só que não. A maioria se comunica pelo WhatsApp, pelo status do WhatsApp. Às vezes as pessoas lá, né, na cidadezinha pequenininha, no norte, no nordeste, eles não têm um celular que tem esse monte de aplicativo e rede social. Eles têm o WhatsApp. E pelo WhatsApp eles se informam. E a gente sabe que vereadores trabalham muito, né, alimentando ali a sua base. E o nosso objetivo é esse. O nosso objetivo agora é fazer com que essa parte, né, que está lá, que não consegue receber esse tipo de informação, eles comecem a receber o nosso conteúdo, as nossas pautas, entender o que está acontecendo, quem é o verdadeiro inimigo, por que a gente tem que impedir que o Congresso faça o que queira, por que a gente tem que se manifestar, a gente tem que reagir, e por que o governo Lula é um governo que cuida do povo de verdade, e por que ele precisa ser mantido, e por que ele precisa ter outros mandatos. E melhor, por que a gente precisa eleger parlamentares de esquerda? Porque só parlamentares de esquerda lutam pelo povo, e são eles que seguram a corda, e todos juntos. Então, todo mundo faz parte dessa corrente. Não adianta a gente achar que a gente vai votar e que o deputado, que o vereador vai se virar. Não vai se virar. Se a gente não exigir, se a gente não der voz, e se a gente não mostrar aquilo que a gente quer dentro, né, da sociedade e de que lado a gente está, um parlamentar sozinho ele não vai conseguir fazer nada, porque a gente sabe hoje que nós não somos maioria. Então, eu acho que esse é o caminho da esquerda e espero que a gente consiga chegar em 2026 já com isso tudo certinho, firmado, para nunca mais perder o rumo. Uma curiosidade minha, Crisca, é o seguinte, né? Além dessas pautas todas que você levantou, né? Eu acho que a questão com a imposição de tarifas, né, por parte do governo Trump, né, se abriu também um grande campo, né, para a defesa da soberania, né? E a extrema-direita ficou numa situação muito complicada, né, porque eles vivem batendo o peito, dizendo que eles são patriotas, que eles defendem o país, tal, e ficou claro que é justamente o contrário, né? Que eles estão a serviço, na verdade, a maioria deles, pelo menos aqueles que vocalizam discursos, né, como é o caso do Eduardo Bolsonaro, né, que estão a serviço de uma potência estrangeira. Você tem notado como é que essa questão tem tido rebatimento dentro das redes? Sim, tenho notado, né? O pessoal costuma falar que o bolsonarismo enrolou a bandeira e deu para a gente de bandeja, né? Tó, a bandeira de volta, né? Tô aqui, é a pátria, né? Deus pátria, né? Brasil acima de tudo. Então, sim, eu percebo dentro do meu perfil que até pessoas de direita, né? Elas vêm fazer o mesmo comentário, tipo, a gente está perdido, porque como é que a gente vai fazer com políticos tentando sabotar o próprio país? E Brasil Soberano pegou muito, né? A gente conseguiu, através disso, né? Depois que a gente aprendeu que não adianta aqui ficar falando golpe, interferência, né? Seja lá o que for, quando a gente coloca a soberania, né? A independência do país, a Constituição, e que o país é muito maior que isso, que ninguém pode interferir, a gente consegue fazer com que tem um maior alcance. Então, o Brasil Soberano também é uma mobilização que o governo agora está usando, agora é a vez do povo também é uma dessas mobilizações que a gente criou, e também virou slogan do governo, e sim, dá para perceber que a maioria, mesmo pessoas que são da extrema-direita ou bolsonaristas, elas não apoiam esse movimento, poucos se colocam, né, como apoiadores do que o Eduardo Bolsonaro tem feito, do que o Trump tem feito, né? Existem pesquisas que mostram que todos entendem que o Trump não tem que interferir aqui, que o tarifaço é injusto. Setores também, né, do agro, né, mesmo até do mercado aí, também entendem que o que foi feito é um absurdo e que isso, né, não pode continuar e que a gente também isso não pode ter, essa voz não pode, né, ser tão grande, e a gente percebe um recuo nesse sentido. E também a gente percebeu que o estrago não foi tão grande quanto a gente pensou, né?
E o mais absurdo, né, de tudo isso que eles criam, esses ataques, é que eles conseguiram também abafar algo que eles acharam que ia ter um grande poder contra nós da esquerda, né, que é a CPMI do INSS. Porque, assim, eles criaram tantas situações, tantos assuntos, tantos caldos, que ninguém está dando, assim, atenção ao CPMI do INSS. Está passando batido, e ela tem um prazo para acabar. E a gente sabe que depois do julgamento do Bolsonaro, e se ele for preso realmente até outubro, logo entra a corrida eleitoral. Então, tudo isso vai ficar para trás, porque eles não vão ter tempo de ficar aqui atrás do CPMI, do INSS, atrás do Trump. Então, assim, ficou muito entendido que quem é que está por trás dessa interferência, quem está por trás da taxação, quem está por trás dessas sanções, dessas ameaças, que é a extrema-direita, né, o bolsonarismo. Tem muita gente tentando desvincular, e o entendimento do povo é que é exatamente essas pessoas, e eles não concordam, porque eles compreenderam que é um perigo, perder emprego, né? A fome, né? A escassez. A gente sabe que se a produção para, se a gente, né, se começa a perder emprego, é um efeito, né, dominó. E como o governo agiu muito rápido com o pacote que ele veio, né, o pacote de ajuda, e a gente percebeu que o estrago não foi tão grande, também não deu essa força que eles acharam que iria dar, e o governo abraçou muito bem essa coisa de soberania, né? Então, eu acho que tudo acaba que faz parte desse Isso. movimento. Muito bem, então. Obrigado aí por responder ao nosso questionamento, né? Eu que Vamos, agradeço. vamos, vamos manter a conversação em outras ocasiões, né? Porque esse universo da rede, da ação política dentro das redes, eu acho que é decisivo, né? Decisivo para a articulação dos setores Sim. progressistas do país, né? No sentido de obter, passar um patamar de defesa de reformas, né? De estrutura no país. Muito obrigado, viu, Cris? Eu que Tá bom? agradeço, Marcela. Tá bom? Precisando, estamos aí. Tá bom. Por favor. Tá bom? Pessoal, Obrigada. então nós vamos chegando aqui ao fim, como eu sempre faço. Eu agradeço quem nos assistiu, peço que quem gostou curta, quem curtiu, chame os amigos para conhecer o nosso trabalho. Muito obrigado e até a próxima. Até. Obrigada.